Eu volto a conversar com o professor Rafael Alcadipani, ele é da FGV, especialista em segurança pública. Que momento atual nós temos lá no Rio de Janeiro nessa disputa de lideranças, disputa de ponto de venda dentro da contravenção no Rio de Janeiro, professor? Olha, essa questão do jogo do bicho, digamos assim, é praticamente histórico no Rio de Janeiro, né? A gente vê que isso tem décadas e décadas e décadas que está se colocando, aonde esses grupos eles ficam tendo tensões entre eles e ficam disputando o poder. E é o que a gente assistiu aí nesse caso, que é extremamente grave, extremamente sério, e isso acontece, infelizmente, com muita frequência. O jogo do bicho, ele tem um poder que é um poder muito forte. Claro que todo crime tem esse poder, mas especificamente esse tipo de contraventor, ele tem um poder muito forte de corromper os agentes do Estado. Uma parte expressiva da corrupção de agentes do Estado, quando a gente está falando de policiais, vem sim do jogo do bicho. Isso faz com que você não consiga ter um enfrentamento efetivo como você deveria ter nesse caso e no caso assim. Isso chama muita atenção. Agora, o Rio de Janeiro, infelizmente, ele é marcado por histórias umas piores do que as outras com relação à segurança pública. E muitas vezes, só para finalizar, desculpa, mas coloca-se o jogo do bicho como uma coisa menor diante dos problemas que a gente tem. Mas ele não é uma coisa menor como a gente está assistindo agora. Exatamente o que eu ia falar, quer dizer, se a gente tem milícia, se a gente tem traficante de droga e esses dois grupos brigando por poder, os bicheiros ainda ocupam espaço na violência. Sem dúvida alguma. Todo negócio que é ilícito, como é o caso do jogo do bicho, ele tende a não ser gerido pelas regras do mercado da eficiência, por exemplo. Ele é gerido pela regra da violência, pela regra do mais forte, pela lei do mais forte. E no caso do jogo do bicho é isso que acontece. São famílias, historicamente, que lembram muito a máfia na Itália, né? São famílias, eu digo a questão da família só especificamente, né? São famílias que têm históricos de uns matarem os outros por décadas, né? E aí mais um caso desse que se coloca, mais um capítulo dessa trágica história triste que acontece aos olhos vistos no Rio de Janeiro, mas não só no Rio de Janeiro. Se você andar, por exemplo, pelas ruas de São Paulo e você reparar muito bem, você vai encontrar bancas e mais bancas e mais bancas de jogo do bicho. Você vê muitos lugares abertos com maquininhas vendendo jogo do bicho. Então, esse é um problema que é mais agudo no Rio de Janeiro quando coisas assim acontecem, mas não é específico dessa cidade. Eu conversei com um especialista em segurança pública, professor da FGV, Rafael Alcadipani. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite, professor. Boa noite, muito obrigado.